Estaremos lendo do versículo 14 ao versículo 19, que nos diz a palavra: E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi tarde de manhã, o dia quarto. É sobre isso que nós iremos falar, o quarto dia da criação divina. Queridos irmãos e amigos, aqui está tratando do trabalhar de Deus, produzindo os luzeiros. O substantivo hebraico para luzeiros, no plural, é meorote, aponta para brilho, claridade, luz ou luz da vida. Mas é interessante também atentarmos para uma coisa. Quando nós nos voltamos para a palavra meorote, que é luzeiros no plural hebraico, também temos aqui o aspecto figurativo para luzeiros, que pode representar alegria, salvação. É bom entender que a luz aqui não tem qualquer sentido astrológico, mitológico. Os luzeiros aqui não têm relação qualquer com deuses. Aqui o aspecto é astronômico e pronto, final. Nós não devemos pensar que há qualquer ligação no aspecto de divindades. E a própria Bíblia, a santa palavra de Deus, ela é contra a adoração de astros. Isso pode ser confirmado quando nós lemos a palavra do Senhor em Deuteronômio. Está escrito nesse livro sagrado, quando você abre a palavra do Senhor, Deuteronômio, no capítulo 17, versículo 3, assim está escrito na palavra de Deus. Diz-nos da seguinte maneira: que for e servir a outros deuses, e se encurvar a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei. Perceba, querido irmão, querida irmã, que a palavra de Deus, ela proíbe a adoração do sol, a adoração das estrelas, a adoração da lua. Não há poder nos astros, não há poder nas estrelas, nem há poder no sol ou na lua para abençoar a nossa vida no aspecto espiritual. Os luzeiros são bênçãos para nós, mas dentro do seu papel a desempenhar para o bem da natureza, para o bem da vida humana. Mas não devemos buscar nos astros ou nas estrelas, ou lua ou sol, algum aspecto astrológico ou mitológico. A palavra do Senhor fala em 2 Crônicas, capítulo 33, destacando o pecado e a idolatria do rei Manassés. Ele praticou absurdos, depois se arrependeu, mas Deus foi contra ele, porque ele se apegou à adoração a ídolos e também às estrelas e ao sol. Olha o que diz 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 3, diz assim: porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado, e levantou altares a Baalins, e fez bosques, e prostou-se diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Então esse rei, Deus o puniu,
ele se arrependeu depois, porque a palavra é contra a adoração das estrelas ou do sol ou dos luzeiros como sendo deuses. Então a palavra do Senhor é contra. A criação do sol foi feita por Deus apenas para que ele servisse de luz e divisor entre dia e noite. Não devemos acreditar, como alguns contos mitológicos e da Babilônia, de que o sol aqui, ou a lua, ou as estrelas poderiam ser vistas como deuses, divindades, seres pelos quais se poderiam consultar. Isso a Bíblia é contra. Entendemos que na criação do sol, da lua e das estrelas, conforme já falamos, desenvolvem um papel dentro do campo astronômico. Porém, no sentido teológico, nós devemos buscar uma análise para esses astros. Esses astros, eles podem ser vistos como bênçãos para nós, como já falei. Mas eles são bênçãos no sentido de controlar as estações e trazer vida para as plantas. É bem verdade que o sol, a lua e as estrelas podem trazer prosperidade para nós. Mas em que sentido? No sentido de que Deus os abençoou para abençoar a nossa existência nesta terra. Não porque sejam deuses ou divindades. Nós podemos, para confirmar o que eu estou dizendo, ler a palavra do Senhor em Levítico 23:4. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que vos convocareis no tempo determinado. Palavra do Senhor. Vamos ainda ler Jeremias, no capítulo 10, versículo 2. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Ou seja, o profeta está mostrando que as outras nações passaram a idolatrar o sol, a lua, as estrelas, como se fossem divindades, o que a Bíblia Sagrada não aprova. Nós podemos ler a palavra do Senhor e entender por que Deus estabeleceu o sol, a lua, as estrelas e porque são bênçãos para os homens que habitam no planeta Terra. Atos 14, versículo 17, diz a palavra do Senhor: contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de vosso mantimento e de alegria o vosso coração. Então, aqui está falando sobre as estações, e Deus traz a bênção material e nos prospera por causa delas, aonde o sol atua, a chuva, os astros. Nós podemos ainda ler a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 2, versículo 9. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. No aspecto teológico, a estrela aqui serviu como guia, mas ela não tem nada de divino. Essa estrela não é Deus. Portanto, querido amigo e irmão, não consulte os luzeiros, os astros. Deus colocou para eles desempenharem um trabalho relacionado ao universo, jamais para a salvação. Queres uma vida abençoada? Volte-se para Deus, sabendo que Ele é o Criador de tudo e que só Ele é quem pode salvar o homem. Deus nos abençoe para sempre. Amém.